Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o pâncreas. Bom, o pâncreas é uma glândula mista presente no nosso abdômen que tem a função de realizar o suco pancreático no nosso sistema digestório. Nosso pâncreas também pode ser dividido em duas estruturas muito importantes, que são os ácinos pancreáticos e as ilhotas pancreáticas. Os ácidos pancreáticos são responsáveis pela nossa digestão e fazem a excreção dentro do duodeno. E as ilhotas pancreáticas? Bom, as ilhotas pancreáticas são essas bolinhas aí presentes no nosso pâncreas, que também podem ser chamadas de ilhotas de Langerhans. Dentro das ilhotas, nós temos dois tipos celulares: as células beta, que produzem insulina, e as células alfa, que produzem glucagon. Como eu já havia dito, a insulina é produzida nas nossas células beta. E qual seria a função dessa insulina? Bom, a função da insulina nada mais é do que baixar a glicemia do nosso sangue, levar esses açúcares para as nossas células e lá ocorrerá a absorção de glicose no fígado, nos músculos e nos adipócitos. Depois irá ocorrer uma síntese de glicogênio. O que seria o glicogênio? O glicogênio são correntes de glicose presentes na nossa corrente sanguínea que serão armazenados. Bom, agora eu irei falar do glucagon. O glucagon, como já havia dito, é produzido nas células alfas e ele tem função totalmente contrária da insulina. Enquanto a insulina serve para abaixar a glicemia do nosso sangue, o glucagon serve para elevar a glicemia do sangue e também é contrária no quesito que na insulina a gente há uma síntese de glicogênio, ou seja, o glicogênio está lá armazenado, as nossas cadeias de glicose estão lá armazenadas. E no glucagon há uma hidrólise de glicogênio, ou seja, elas vão ser quebradas, as cadeias vão ser quebradas. Um beijo, galerinha, e fiquem agora com a parte da Carol. Tá, gente, eu vou falar sobre esse ciclo e como a Colette já explicou o que são células alfa e células beta, só vou dar uma relembrada. Então, a gente ingere o alimento, há um aumento de glicose no sangue, com isso o pâncreas vai diminuir a célula alfa, que é responsável pelo glucagon, que aumenta a glicemia no sangue, e vai aumentar as células beta, que são responsáveis pela insulina, que diminui. Tá, beleza. Chegou no fígado, foi armazenado em forma de glicogênio e tudo mais, vai diminuir a glicose no sangue. Diminuindo a glicose no sangue, o pâncreas vai aumentar as células alfa, que são responsáveis pelo glucagon, e diminuir as células betas, responsáveis pela insulina. Glucagon vai acontecer a hidrólise do glicogênio e vai aumentar a glicose e vai ocorrer esse ciclo sempre. Enfim, agora é para outra parte. Tá, gente, a gente vai falar sobre a diabetes mellitus, que é onde você urina muito e urina com glicose, que normalmente não é o certo, porque a gente absorve essa glicose. Tá, temos a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é origem genética, ou seja, você herdou aquilo e é autoimune. Por que autoimune? Talvez numa tentativa de atacar algum vírus no órgão, no pâncreas, ele acaba atacando as células boas desse órgão. Normalmente, ela aparece antes dos 20. O que acontece com essas pessoas? Ela vira insulinodependência. Ela é dependente de insulina, porque o pâncreas ele não consegue mais produzir insulina para essa pessoa tipo 1 de diabetes. Então, agora a gente vai falar sobre a tipo 2. Tá, gente? Agora eu vou falar sobre a tipo 2. A tipo 2 ela é uma influência genética, não tem origem genética. Então, necessariamente, você não vai ter essa diabetes tipo 2 se você se cuidar. Ela normalmente aparece depois dos 40, 50, 60, vai depender, porque normalmente é uma duração da vida, né? A pessoa tem esses maus hábitos alimentares, não faz exercício e tudo mais. Então, como o seu corpo já está cheio de glicose, ele acaba tendo uma resistência à insulina, o que acaba aumentando a glicemia, como a gente viu, que a insulina acaba não agindo. Então é isso, gente. Tchau. Tomara que vocês tenham gostado e esclarecido bastante. Se vocês quiserem, eu mando um resuminho que eu fiz para vocês. Eu tiro foto e pá. Beijos. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaline, eu sou médica endocrinologista e eu vim falar hoje para vocês sobre o pâncreas. O que é o pâncreas? É um órgão abdominal, tá? É um órgão que fica na região do abdômen
perto do estômago, atrás do estômago, entre o baço e o duodeno, que é o intestino delgado. É um órgão que mede aproximadamente 15 centímetros, tá? Ele é dividido em 3 partes, né? A cabeça, o corpo e a cauda do pâncreas. E no nosso organismo ele tem 2 funções. Então, tanto uma função endócrina, ou seja, função de produzir hormônios, né? Insulina, que é o mais importante deles, mas também produz glucagon e somatostatina. São hormônios que estão ligados principalmente ao metabolismo da glicose, mas também possuem ações no aparelho digestivo. E a sua parte exócrina, que produz as enzimas digestivas, enzimas que cairão no intestino delgado e farão uma parte da digestão dos nossos alimentos provenientes do estômago. O pâncreas é um órgão bastante vascularizado e é um órgão muito delicado, né? Então, assim, inflamações no pâncreas podem causar doenças muito sérias. Uma delas é a pancreatite. Então, é uma doença que pode se tornar bastante grave, né? E as suas principais causas são pedra na vesícula, que se chama colelitíase, ou seja, a pedra pode migrar da vesícula e obstruir o canal que chega até o pâncreas e causar uma inflamação no pâncreas que chama pancreatite. Triglicérides altos também causam pancreatite. Uso excessivo de bebida alcoólica pode levar a pancreatite. Então, assim, ter um bom estilo de vida, hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada, né, e não consumir bebida alcoólica em excesso pode prevenir esse acometimento do pâncreas. E a principal doença da parte endócrina é o diabetes mellitus. É uma doença onde existe tanto diminuição ou ausência de produção da insulina, que é o diabetes tipo 1, onde não tem insulina no corpo, tanto quanto uma dificuldade de ação da insulina, que chama-se resistência insulínica, que é o diabetes tipo 2. Espero ter ajudado. Boa noite.